Bom dia pessoal, a paz do Senhor esteja com vocês. E hoje eu tô aqui com a minha pequenininha gravando vídeo em uma maneira um pouquinho diferente, mas para falar para vocês um pouquinho de um tema muito importante que cada um de nós a gente deve aprender a cada dia com esse tema, que é o perdão. Sim, irmãos, o perdão. E o perdão é muito importante. Quantas vezes que a gente tem que perdoar, que a Bíblia diz? Até 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7, não é? Então, irmão, a gente tem que perdoar, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para nos perdoar. Então, quem somos nós? Pra gente, meros seres humanos, pecadores, não perdoar o erro de alguém. Irmão, todo mundo erra. Todo mundo erra e infelizmente às vezes a gente também erra e muito. Então a gente tem que perdoar as pessoas e se perdoar. A gente tem que se perdoar, irmão. Se a gente teve um arrependimento genuíno, nós também temos que nos perdoar. E é sobre esse tema que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês. Porque eu venho aqui, gravo os vídeos e às vezes vocês vão falar: nossa, mas essa menina é santa, onde já se viu? Ela fala em todos os vídeos, fala o que a gente não deve fazer, então ela deve viver uma vida totalmente santa, não deve cometer pecado nenhum. Não, irmão. E olha que eu cometo muitas coisas que eu não gostaria de fazer, eu erro, eu caio, mas eu tenho um Deus misericordioso que olha por mim, que me perdoa, que eu chego aos pés dele, eu me arrependo, eu falo: Senhor, me ajuda a melhorar, porque eu sou tão falha, sou tão pecadora. E às vezes o inimigo vem, ele traz jugo, porque o inimigo é aquele que traz culpa pra gente, o inimigo é aquele que traz um jugo pra gente. E às vezes o inimigo fala pra mim: você tá aí, você tá gravando esses vídeos, você tá falando da palavra do Senhor, mas quem é você pra fazer isso? Olha só aquilo que você tá fazendo, olha o jeito que tá a sua vida, e você tá aí falando da palavra do Senhor. Mas, irmãos, quando há um arrependimento, quando a gente erra e o Espírito Santo de Deus vem falar com a gente: filha, você errou, a gente vai aos pés do Senhor e a gente não pode parar com aquilo que Deus deu pra gente. A gente tem que continuar, a gente tem que permanecer, irmão, porque o inimigo ele vai trazer um jugo nas nossas vidas. E infelizmente, assim, antes de eu me converter ao Evangelho, eu tinha uma fama de barraqueira. Nunca fui assim de dar barraco muito, não, né? Mas a boca, meu Deus do céu, esse é um órgão pequeno que eu tenho que vigiar e muito. E o falar sem pensar, antes falava para depois pensar e tudo mais. E isso é um mal. Depois que eu me converti, eu mudei muito. Mas eu ainda tenho, infelizmente. Tem hora que eu falo: Senhor, por que eu fui abrir essa boca tão grande para falar isso, Senhor? E daí eu tenho que voltar atrás, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me arrepender. E isso muitas vezes não é fácil, irmão. Mas o que eu vim aqui trazer para vocês? Que a gente tem que perdoar os nossos irmãos e também se perdoar, porque o inimigo ele vai trazer jugo pra gente, ele vai falar: viu, não adianta de nada você ir na igreja não, pra que você vai na igreja, sendo que você é quem você é? Mas, irmão, pensa bem, pede ajuda do Espírito Santo, pede pro Espírito Santo de Deus falar contigo. Eu sei que errar a gente vai, mas vai aos pés do Senhor, se arrepende verdadeiramente, sabe? E não para de buscar Deus, porque nós não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. E poxa, quanta vergonha que eu sinto quando eu faço alguma coisa que desagrada ao Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas elas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a minha vida. Muitas pessoas elas não vão chegar aos pés do Senhor através de ir numa igreja, mas o que elas podem chegar aos pés do Senhor vem das minhas atitudes. E como que eu me arrependo, como que eu fico envergonhada quando eu faço uma coisa que não é do agrado do Senhor.
quanto que eu sofro com isso, porque eu fico, Senhor, eu posso estar levando uma pessoa pro inferno, eu posso estar levando uma pessoa a se afastar ainda mais da tua palavra, Jesus. Eu sou falha, eu sou pecadora, Jesus. Me ajuda, meu Pai, a me manter nos teus caminhos, me ajuda, Jesus. E, irmãos, essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje, que errar nós vamos. Nós somos pecadores, mas se arrependam, irmãos, se arrependam a cada dia, sabe? Busquem a cada dia mais a Jesus e Jesus, ele é capaz de mudar os nossos caminhos. Eu ainda tenho muito a aprender, muito. Eu ainda tenho muito a crescer no Senhor e eu creio que o Espírito Santo, ele vai completar essa palavra na vida de cada um de vocês nos dias de hoje. E essa é a palavra, gente. Se posicionem hoje, se posicionem junto ao Senhor, sabe? Peçam ao Senhor que ele venha direcionar a vida de vocês. Vou estar orando agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia. Te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que a gente tem, meu Pai, de falar a tua palavra, de ler a tua palavra, de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo, meu Pai amado. Pai, ele peço perdão, meu Pai. Perdão, meu Pai, pelos meus pecados. Perdão, meu Pai, por tudo aquilo que eu faço, falo, ajo, Senhor Jesus, que te desagrada, Senhor. Pai, eu não sei aonde vai chegar essa mensagem, Senhor Jesus. Mas, Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é capaz de convencer um coração, que o Senhor, meu Pai, é capaz de quebrantar os nossos corações, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, tudo que eu faço que possa estar levando, meu Pai, uma pessoa a não te buscar, meu Pai, ele peço perdão, Jesus, perdão, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, leva as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, meu Pai, a terem o coração quebrantado, Senhor Deus, a terem o coração quebrantado na tua presença, Senhor Deus. Pai, mostre as brechas, meu Pai, que cada um deles, cada um de nós estamos dando na nossa vida, Senhor Deus. E em nome de Jesus, meu Pai, fala com cada um de nós de uma maneira individual, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Amém. Irmão, se posiciona hoje. Entre no caminho do Senhor, entre no aprisco do Senhor e que Deus venha falar aos corações de vocês. Me desculpem aí se ficou muito barulho no vídeo, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Se posiciona hoje, em nome de Jesus.